João. Então, o exemplo de mesóclise vai vir por aí. Agora, tá aí, conjunção, o pronome, são de extrema importância, óbvio, para evitar as repetições, para ficar claro, para mostrar que você tem condição de escrita, entre outras coisas. Beleza? New, show. Isso aqui eu trouxe para conhecimento geral, né? Não sei se vocês já conhecem, eu acho que vocês já estudaram isso em história, mas para quem estudou, se por acaso cair algo semelhante, você quiser usar como uma alusão histórica, tá aí, ó, gripe espanhola, né? Que foi a maior de toda a história, né? É interessante saber, nem que seja para usar como uma citação, uma alusão histórica e etc. Tá bom? Não quer dizer que o tema venha a ser isso aí, mas tá o exemplo, ok? Diga de passagem, quem colocou isso aí? Senado Federal. Tá? Então não é nada assim da boca para fora, realmente tem um viés por trás disso. Beleza? Tranquilo? Então tá aí para vocês usarem como citação. Essa lei, que é uma lei topzera, né? Eu fiquei fã dessa lei, porque é uma questão de lógica, né, gente? Me ajuda. Brasil precisando de um monte de coisa, seja para matéria-prima, seja para a própria distribuição, sei lá, de álcool em gel, de impressora 3D para criação de alguma coisa, de máscara, entre outras coisas. Aí eu vou começar a vender esse negócio? Lógico que não, pô. Beleza? Então é uma lei que, se você tiver assim, você pensar aí bacana, você vai ver que é uma lei massa, né? O fato de não deixar exportar aí produtos para o combate ao coronavírus, deixar no Brasil para a gente resolver o nosso problema, né? Não adianta você querer salvar o seu vizinho se na sua casa existe pessoa doente, beleza? Essa é a lógica aí do negócio. Então, tá aí também, essa é uma lei aí do Senado Federal, eu ainda não tinha passado essas atualidades direto para vocês, então tá aí também essa lei. Pega o bizu e, antes de colocar essa imagem, deixa eu responder o João tá aí? Tinha me feito a pergunta. João, falei, tô. Assim, tô. Aí, tô. Beleza, João. Desse jeito mesmo. Joãozeira aí, ó. Sua mesóclise. Gente, a gente ficou conversando aquela hora lá, e aí eu acho que acho que foi a Líbina. Falou de ênclise. Acho que foi a Líbina que foi a Líbina que falou. De ênclise. Aí o João falou mesóclise. Faltou alguém só falar de próclise, né? Vocês sabem o que é isso, né? Se tudo der certo. Que próclise vem antes, mesóclise no meio, mesóclise, né? E ênclise depois. Vocês entendem isso, né? Aquele SEzinho, sabe? Observa-se, verifica-se, atribui-se, nota-se, aquele SEzinho no final, beleza? Todo mundo sabe o que é isso, né? Isso aí é parte de gramática, beleza? Mas se quiser eu ensino também, só que vocês têm professores topíssimos nessa área aí, muito melhor que eu. Então, mas assim, só critério de conhecimento. E aí, o João perguntou como fazer o uso disso aí numa redação. Trouxe para o João aqui. Eu queria um exemplo de uma redação, né? Nota máxima aí para não ter BO. Essa redação aí, João, foi de 2017. Essa redação foi de 2017, beleza? Então tá, vou ler ela inteira aqui, só critério de conhecimento, porque pode te ajudar. Foi uma redação nota 1000, né? Então vamos lá. O Estado, seu caráter socializante e abarcativo, ó que legal, deverá promover políticas públicas. Vamos lá então. O Estado, agente. Eu não gosto desse agente, não, tá? Lembre-se que essa redação é de 2017, nota 2017. Então já tem 3 anos, as coisas elas vão mudando, né? Então, o Estado, eu não usaria Estado, eu com o governo federal, sei lá, o Estado tão aberto, né? Aí explica, por seu caráter socializante, porque está falando lá sobre a intolerância religiosa no Brasil, né? Então, o Estado, por ser sociabilizador, é o detalhe, tá? O Estado, quem? Detalhe, por seu caráter socializante e abarcativo. O que deve fazer? Promover políticas públicas. Qual que é o intuito, né? Como, né? Que visem garantir uma maior autonomia. Deixa eu ver se eu consigo fazer com o dedinho aqui. Religiosa, através dos 3 poderes, ó.
por meio dos três poderes. Top, top. Difícil a gente ver uma redação nota 1000 assim, né? Usando os três poderes, porque não é todo mundo que tem condição de entender os três poderes. A liberdade, efetivando, fazendo valer a liberdade de culto e proteção. A escola, formadora de caráter, deverá incluir matérias como religião em todos os anos da vida escolar. A mídia, quarto poder, esse negócio do quarto poder aqui é meio utópico, tá? Eu não usaria ela falando que é o quarto poder, não. Isso eu posso considerar como quarto poder, não, tá? Executivo, judiciário, legislativo e mídia. Não sei não, tá? Deverá veicular campanhas de diversidade religiosa, respeito das diferenças. Gente, olha o tamanho desse período. Na realidade, não é, né, gente? Na realidade, o lance é o seguinte, ó, presta atenção. Tá bom? Ponto e vírgula também é um período. Eu não uso ponto e vírgula. Não uso ponto e vírgula porque eu não gosto de caçar chifre na cabeça de égua. Mas, enfim, é um período também. Então, esse aqui é outro período, ó. Formato de caráter deverá incluir matérias de religião em todos os anos da vida escolar. Esse é outro período. E esse aqui é outro período. A mídia deverá, né? Aí, ó. Outro período. 3 períodos aí. E aí, João, você que falou pode, agorinha, tá aí o seu exemplo aí de mesóclise, né? Quando no meio da frase existe uma modificação. Mesóclise, meio, tá? Aqui, ó. Deixa eu ver se eu dou conta aqui, ó. Aqui, João, ó. Aquele circuito temático. Somente assim, tirando... Opa, gerúndio, 2017. As pedras do meio do caminho, construir-se-á um Brasil mais tolerante. João, olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Quase foi uma musiquinha. Você sabe por que ele usou construir-se-á? Porque lá na introdução dessa redação aí, ó, tava falando aquele poeminha que eu não sei se vocês conhecem, que fala que no meio do caminho havia uma pedra no meio do caminho. Todo mundo já deve ter ouvido falar dessa reflexão em poema, né? E ele usou isso lá na introdução. É uma redação massa, cara. Essa redação é uma redação massa. Quem quiser pesquisar aí no Google, aí, vocês vão ver que legal que é. O cara começa bem assim, ó. No meio do caminho havia uma pedra no meio do caminho. Ponto. Essa característica. Oi? Alguém tá falando aí? Que coisa? De boa? Essa representação aí no início aí, né, na introdução, ela é muito massa, porque logo em seguida ele fez bem assim, ó. Deve-se considerar que essa pedra é caracterizada pela intolerância religiosa existente no Brasil. Olha que doido. O cara, ele tem liberdade religiosa porque nós estamos no país laico. Então nós temos liberdade religiosa. Mas existem pedras no caminho, que é a intolerância, o preconceito, a falta de empatia com alguém que não é da mesma religião que o outro. Sacou qual que é o lance? Então essas são as pedras. Ele usou isso lá na introdução. E aí, a linguagem para esse poema é uma linguagem que ela é tanto quanto rebuscada. Pode não parecer, né? Porque a gente só conhece sobre a primeira parte, né? Que é falar que havia uma pedra no meio do caminho havia uma pedra. Então pode parecer que não seja nada rebuscado, né? Falar, tô vendo que é rebuscado, falando de pedra, né? Mas se você ler um todo, você vai ver que é rebuscado. E aí, como é rebuscado, ele usa lá na conclusão uma linguagem também rebuscada para ficar no mesmo nível da introdução. Aí ele vai e usa, ó, somente assim, ao tirar as pedras, porque tirando é gerúndio, do meio do caminho, construir-se-á um Brasil mais tolerante. Topíssimo, topíssimo. Ele usou aí uma mesóclise. Eu não usaria, né? Eu não vou caçar chifre em cabeça de égua. Vou fazer agora, Libna. Vou fazer agora para vocês. Eu não vou caçar chifre em cabeça de égua, tá? Mas se quiser pode, tá? Então o que o Curirim faria? Somente assim, tirando as pedras do meio do caminho, irá ser construído um Brasil mais tolerante. Entendeu, João? Fala ok, ok. Ok. João, ok. Aê, João. Ok. Beleza? Então, poder? Pode. Mas não é legal.
E aí, a Líbana, eu disse que poderia ser usado, mas deixa eu só aprofundar um pouco aqui antes de passar para outra parte da aula. Que poderia ser usado ênclise, que ela tinha perguntado, né? Pode, se verifique e tal. Só pode ser usado se não tiver um sujeito direto. Eu não queria ficar entrando muito nesses detalhes, porque é parte de gramática mesmo, tá? Mas se não tiver um sujeito direto, se não tiver quem eu me referenciar, aí eu posso usar essa ênclise, tá? Mas agora, se tiver alguém que eu possa referenciar, aí não. Aí não rola nem a pau, tá? Então, não sei se eu tinha explicado aí, mas enfim, agora foi. E agora, então, vamos para outra parte, que é o que eu ia passar se eu tivesse aí, se nós estivéssemos agora lá na sala e eu batendo a cabeça no quadro, né, como eu costumo fazer, e o pau quebrando. Bem, eu ia passar isso aqui para vocês, ó. Eu ia passar isso aí para vocês, tá? Cara, olha que massa. Eu quero chegar num lugar ali muito top pra vocês. Vamos lá, vamos por partes aqui. Se quiser participar, para mim é uma honra, tá? O lance é, os temas do Enem, todos são cobrados acerca de questões sociais. Todos. Todos, todos, todos. Nunca caiu animal no Enem. Nunca caiu animal no Enem. A valorização do animal sobrepondo a vida humana. Nunca. Meio ambiente, desde 1998, caiu 2 vezes, eu acho. Ou uma vez, não lembro. Meio ambiente. Tá? Normalmente, gente, envolve diretamente essa pegada aí, cara. Ó. Violência. Violência, cara, despenca. Seja violência ou na violência física, verbal, a violência da segregação, entendeu? A gente não pode pensar em violência só em ato de porrada, não. Beleza? Violência. Preconceito cara, despenca. Preconceito despenca. Beleza? Educação. Educação. E mesmo quando não cai algo relacionado à educação, igual foi em 2017, né, que foi educação do surdo, e esse ano pode ser educação do cego, por exemplo, é, dentro do Enem. Mesmo se o tema não for relacionado à educação, você pode usar como intervenção um princípio da educação para resolver o problema. Entendeu qual que é o lance? Você não necessariamente precisa ser educação o tema cobrado, mas o princípio educacional como a resolução do problema. Você pode usar na maioria dos textos. Na Professor, maioria dos textos. Oi, pode perguntar. o senhor falou sobre a educação. Sempre que tem um tema que dá para colocar, Quem tá falando comigo? eu, Quem tá falando comigo? a Júlia, Oh, pode falar, Júlio, vai. sempre que tem um tema, eu tento colocar a educação como uma proposta de intervenção a longo prazo, porque vai demorar, não vai ser uma coisa rápida. Aí, tipo, Isso que você falou aí, Júlia, é interessante. Eu acho que foi a. Ai, meu Deus do céu. Pode se pronunciar aí quem foi. Eu acho que foi a. Não sei, cara, se foi Yasmin o nome dela, que me procurou para preencher aquele quadro de vocês, que é forte, fraco, médio e etc. Me procurou aí para poder preencher aquele quadrinho lá. Julinha, por que eu tô falando a respeito da. Eu acho que é Yasmin mesmo o nome dela que me procurou. Porque é o seguinte, vamos lá. Isabela, nome da minha filha. Começa com I. Se bem que Yasmin com I é diferente, né? Mas tá bom. Isabela, perdão, desculpa. Yasmin, tá do outro lado, foi mal. Viajei aqui. Desculpa, viajei. Vamos lá, perdão total, viajei. O lance é o seguinte, eu vou responder a galera que tá perguntando aí no bate-papo. Mas deixa eu passar o bizu aqui pra Júlia. Júlia, você pode usar educação. Mesmo porque quando você usa educação, Júlia, olha que legal, velho. Presta atenção, todo mundo. Presta atenção, para de ver agora o Netflix aí. Vai ser um filme top depois, hein? Passar pra vocês o bizu. Quando você usa educação, você tá dando, cara, para a prova do Enem, que é uma prova do Exame Nacional do Ensino Médio, educação, feita pelo INEP, que é o órgão que se relaciona direto com a educação, que trabalha junto com o MEC, que é o Ministério da Educação. Forma para combater sendo eles mesmos. Então isso é lindo. Educação como uma forma de intervenção serve para todos os temas. Mas a gente acabou de ver aqui, gente, para intolerância religiosa,
aquele candidato lá usou educação, ué. Colocar aulas de tolerância religiosa, alguma coisa nesse sentido assim, né? Não é de ensino religioso, gente, né? Isso aí, inclusive, já acabou, já saiu né, da matriz curricular. É tipo assim, ensinar a galera a se respeitar. Eu falo isso. Você já deve ter ouvido eu falar isso, que para acabar com o machismo tinha que ter uma aula, tipo, não necessariamente para propagar um ideal, tipo de feminista e etc, mas propagar o respeito. Ainda que fosse alguém do movimento feminista dando aula, mas dá aula lá dentro, vai ser questão do Enem, o protagonismo feminino no Brasil. Tem a aula, tem a matéria de redação, tem a matéria de história, de geografia, vai ter a matéria de quê? Protagonismo feminino no Brasil. Rapaz, você pode ter que as coisas mudam. Se tivesse aula de Constituição, a gente não ia sofrer, cara, com política. O povo ia aprender a votar. O povo ia aprender a parar de aceitar as coisas, de corrupção, de inverdades, entre outras coisas. Se o povo perece porque não conhece. Anota isso aí pra mim. Escreve aí, ó. Hashtag professor Paulinho Curirim. O povo perece porque não conhece. Essa frase é minha, tá? Se o povo conhecesse, por exemplo, a Constituição, por exemplo, o valor de uma mulher na sociedade, e entre outras coisas, não ia ter problema, cara. Agora, o que o povo fica aceitando? Vamos lá, período nazista? Ai, o negro é uma classe inferior. Gente, e por que o povo aceitava isso? Porque é um povo ignorante, é um povo que perecia porque não conhecia. Eu tô falando do caso, né? Um povo que fazia com que acontecesse o preconceito, né? Então, assim, é um povo que era ignorante, ficava aceitando um ideal. Entendeu qual que é o lance? Então, educação serve, Julinha, só que, pensa, você mesmo disse, demora muito tempo para a coisa acontecer. Então, na intervenção, é interessante você trabalhar com dois órgãos. Algo que se relacione à educação, perfeito, pode ser legal, porque você vai estar valorizando a sua própria prova do Enem, show. Mas algo que envolva a mídia, velho. Algo que envolva alguma coisa que seja rápido. Porque senão, pensa comigo. O tema é persistência da violência contra a mulher. Aí você fala que tem que ter. Diante disso, é imprescindível aulas de protagonismo feminino, a fim de que a sociedade seja modificada e uma cultura seja aplicável a todas as gerações. Perfeito, mas vai demorar. A mulher vai ficar sofrendo até essa cultura mudar. Então, além da aula de protagonismo feminino, mete uma punição severa propagada pela mídia. Lança aí na sua redação assim, a mídia deve propagar punições severas acerca do agressor com, sei lá, penas inafiançáveis, não sei o que, entendeu? Por quê? Porque aí você vai tentar resolver o problema de agora e vai mudar uma cultura no futuro. Porque se só pensar no futuro, as mulheres de agora, aí se arrebenta. Então essa é a lógica. Pode usar educação, mas eu não usaria só educação porque tem tema que tem que ser rápido, tá? Então, ó, desigualdade é uma vertente social aí. Todos os temas do Enem é cobrado minoria, inquestionavelmente, não tem nem o que falar. É cobrado em relação à minoria. Ciência, tá? Curim, como assim ciência? Olha, tecnologia, 2018. Algoritmos é ciência, pô. Beleza? Então, ciência é cobrado, ok? É menos cobrado do que os outros, mas é cobrado, bonitinho e tal. Então, essas são as questões sociais. Antecipar o tema, aquilo que está no jornal mês de junho, julho, agosto, mas de alguma forma já aconteceu na história ou perpetua. Cara, isso é muito importante. Véi, isso é muito importante. Vocês sabem que eu vou fazer o Enem com vocês esse ano, né? Eu vou fazer o Enem digital esse ano. Eu vou para cima de novo. Já foram 3.980, vai ser o quarto. E ano que vem eu vou postar na rede social, vocês vão ver. Por que eu tô falando isso? Eu antecipo o tema. Não. Às vezes eu não antecipo o tema mesmo, fechado. Mas eu antecipo a referência temática. Ano passado, por exemplo, eu não trabalhei cinema, não. Se eu falar isso, eu tô mentindo. Tá sendo gravado, eu vou mentir. Né? Agora eu trabalhei cultura, a importância da cultura e a importância da democratização eu trabalhei.
Os dois eu trabalhei, os dois temas. Porque são vertentes temáticas. Então, cinema eu não trabalhei. Mas a importância da democratização, eu trabalhei. A democratização em questão no Brasil. E trabalhei também sobre a cultura. Que cinema e cultura tá próximo ali, né? Tá na mesma perspectiva. Por quê? Porque eu sigo isso aqui, ó. Então eu já sei que vai ser cobrado alguma coisa nesse mesmo aspecto. Sacou? E aí o lance é o seguinte. Curirim, como assim tá no mês de junho, julho e agosto? Todos os temas do Enem, eles têm a referência da coletânea de algum acontecimento do mês de junho, julho e agosto. Todos os Enems. Todos. Todos. Se você pegar o Enem do ano passado e olhar a coletânea, ver lá a data da coletânea, você vai ver que tá junho, julho e agosto. Todos os temas do Enem. Desde 2012 tem a coletânea que envolve esses 3 meses. Então tem que acontecer? Não. Eu estou dizendo que envolve esses 3 meses. Presta atenção, presta atenção. A Lei Maria da Penha, foi criada em 2006. Foi criada a Lei Maria da Penha. Beleza? A prova do Enem que cobrou a persistência da violência contra a mulher foi 2015. 2015. Ou seja, não tem nada a ver com o acontecimento do ano. O que tem a ver 2015 com 2006? Lei Maria da Penha foi 2006. Então, se tivesse que cair alguma coisa, tinha que ser em 2006, não 2015. Mas por quê? Porque, de alguma forma, já aconteceu na história ou perpetua. A violência contra a mulher perpetuou durante 9 anos, né? E no próximo ano, no caso 2016, iriam fazer ali seus 10 anos. E aí é ano fechado, né? O Enem gosta de negócio de ano fechado. Todo professor de geografia fala isso, né? Negócio da data fechada, tá? Então, para esse ano, por exemplo, é um ano muitíssimo complicado querer acertar o tema, mas entendam. Se você pesquisar aí antes de começar a fazer sua redação, você vai ver que já aconteceu na história e provavelmente está perpetuando. Rapaz, todo o tema. Não tem um que não aconteceu. Uai, Curi, cinema. Uai, gente. Desde quando existe cinema no Brasil? E desde quando o cinema ele é só para uma parcela? Então, existe na história, é importante, mas o problema, por exemplo, de ser segregado, perpetua. Tá? Agora, tem um negócio que eu fiz aqui, que aí eu queria muito, muito, muito que vocês aí, principalmente a galera que está participando, participasse comigo. Eu disse que normalmente cai algo relevante para o momento. Vamos lá. Será que vai dar tempo, hein? Deixa eu só ver aqui a pergunta aqui. Tá. Professor, alguma chance de cair algo relacionado à valorização do EAD? Perfeito, cara. Perfeito, cara. EAD, valorização, homeschool e etc. Tem que saber falar. Tá? EAD, homeschool, valorização da aula, sei lá, do home office, sei lá. Tá? Tem que saber falar. Parabéns, cara. O que eu quero que vocês participem comigo agora? É muito, muito, muito massa isso aqui. Presta atenção. Ano passado, eu falei, ó, algo relevante para o momento, né? Ano passado, sejam sinceros comigo. Eu quero sinceridade. Vocês vão estar na UFG ano que vem, toma posse disso em nome de Jesus. Vocês vão estar ano que vem na UFG. E eu preciso de sinceridade. Não pode ser mais um aluno, né, de universidade hipócrita. Tem que ser pensante. Tá? Então sejam pensantes. Pode responder por direct aí, áudio, sei lá, do jeito que vocês quiserem. O tema de democratização do cinema, era o tema mais relevante para o ano de 2019? Quem falar aí que não, então, João, fala para mim então. João falou nunca. Então fala aí, João, o que seria relevante para 2019? Vai lá. Qualquer tema relevante para 2019. Não precisa pensar muito não, hein, João? Olha, eu tô Alguma coisa... pensando, ué. Não, mas precisa pensar muito não. Violência contra a mulher é relevante? Muito mais que cinema. Né? Também concordo com você, João. Lembrando que a opinião é nossa, né? Deixa eu ver aqui a Karen. Não acho. Acho que teria caído a questão ambiental. Boa. Com os desastres da Vale. Pode ser. Queimadas, né, Karen? Pode cobrar alguma coisa sobre queimada. Aconteceu, pô. Não é verdade? Inclusive foi o ano que a Greta foi né, a rainha salvadora do lado, sei lá, das quantas. Então, legal. Show.
Libna, acho que cultura e ambiente eram dois fatores importantes que marcaram 2019. Tá, beleza. A Libna, acho que cultura o cinema tá meio dentro, né? E ambiente eram dois fatores importantes. Meio ambiente eu concordo, tá? Meio ambiente eu concordo. Mais alguém? Vamos lá. Júlia, se estiver escutando aí, fala o que você acha que era mais importante. Da saúde mental, ou automedicação. Perfeito. Presta atenção. Se mais alguém quiser falar, fique à vontade. Mas eu vou parar por aqui para dar tempo da gente terminar esse pensamento aqui. Um tema bom seria essa relação da Greta como participação dos jovens em causas ambientais. Pode, é uma possibilidade. É uma possibilidade. É mais complicado, né? Porque ela atualmente não está em destaque, né? Tipo, não nessa referência direta, né? Não mais. Mas pode. O lance vamos lá. Gente, concordo com a Aline, né? Sobre meio ambiente e cultura. A cultura, eu vou explicar por quê, presta atenção. Quando a gente fala de algo relevante, Curirim, eu acho que aquilo que tira você do seu direito fundamental. Gente, a cultura, ela é importante, sim ou sim? Óbvio. É óbvio. Senão não seria professor de redação, né? Tem que ter cultura. Acho que cultura e meio ambiente devido às queimadas da Amazônia e o corte de verdes da Cinta. A Isabela. O lance é o seguinte. Cultura é importante, inquestionavelmente. Quem falar o contrário disso, provavelmente é uma pessoa sem cultura. Ou com uma cultura retrógrada, né? Então é importante. Só que o direito fundamental previsto no Brasil é o direito à vida. É o fundamento. Tirou a vida, não existe nada mais. Cultura não existe educação, não existe nada. Tirou a vida, segundo a Constituição, perdeu tudo. Ano passado teve racismo? Algum caso de racismo, será? Ano passado, será que teve algum caso de homofobia? Ano passado teve algum caso de idoso sendo maltratado? Ou será que só foi agora na pandemia? Ano passado teve algum caso de feminicídio? Ano passado teve justamente, Isabela, justamente. Isso, Ellen. Sempre teve. E deixa eu te contar um segredo. Esses casos que eu passei para vocês tiram o princípio fundamental previsto na Constituição, no artigo 1º, inciso 3º. Artigo 1º da Constituição, para quem quiser pesquisar, inciso 3º. Beleza? Ana Clara, questão de imigração, nossa, esse tema é perfeito, Ana Clara. Não, imigração não cai, não. Refugiado. É porque imigração caiu em 2012. Peraí, deixa eu só pensar aqui. Peraí. Imigração caiu em 2012, 2010, 2012, sei lá. Caiu sobre a imigração no Brasil. Beleza? Agora, refugiado. Negócio venezuelano. Ano passado aconteceu um bombardeio, né? De refúgio, etc. Tanto que a gente teve que fechar, né? Agora, por causa do Covid aí. Então, ano passado bombou o negócio de refugiado. Direito à vida, gente. Então, cultura é extremamente importante. O povo perece porque não conhece. Opa, cultura? Tá vendo que a minha frase está dentro daquilo que eu falei? Se o povo tivesse uma cultura a todos e todos tivessem acesso a ela, não ia perecer. Perecer, para quem não sabe aí, gente, é morrer, ser enganado e etc. Tá? Para quem não sabe o que perece. Então, cultura é importante. Eu estou falando isso aqui já tem 20 minutos. Mas o direito principal e fundamental, que inclusive está relacionado a esse princípio que eu acabei de passar aqui para vocês, é justamente o princípio de vida. É o princípio de vida. Ou seja, ano passado, eu tenho comigo que houve uma descentralização problemática política no tema do Enem. Isso é particular, tá? Isso é particular. Beleza?
Isso, eu nem quero que vocês entrem nessa noia aí, não. Eu só quero que vocês tenham uma noção do seguinte: esse ano pode acontecer a mesma coisa. Tá? Todo mundo aí, ó, centralizando Covid, centralizando não sei o quê, aí vem uma descentralização e cai é, é, problemas de moradores de rua no Brasil, trabalho infantil em questão no Brasil, descentralização de questão política. Beleza? Ó, a cultura, ela tem a ver com a política, correto, né? Então, se caiu alguma coisa sobre cinema, a culpa é do governo. Show de bola. Só que a gente sabe que quando um aluno colocasse que a culpa é do governo, o governo ia jogar na cara dos alunos o seguinte: as pessoas não valorizam a cultura brasileira. Na hora, que foi o que aconteceu, né? Que foi o que aconteceu, para quem viu aí as reportagens. Inclusive, eu fui um dos que falou